Olá, prezadas alunas, prezados alunos, sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Na aula 4, iremos aprender sobre a parte que agrada aos olhos na construção civil, que é a parte de acabamento. Após conhecermos as etapas da aula anterior, as etapas de fundação, viga baldrame, alvenarias de tapamento ou estrutural, laje ou telhado, vamos conhecer as etapas de acabamento. Existem termos como alvenaria e acabamento, sendo importante destacar que na parte de alvenaria não está relacionada ao acabamento. Em geral, há um limite para o uso do termo acabamento. Para algumas aplicações, como revestimentos e pintura, é considerado como etapa de acabamento. Já para outros, pode ser considerada apenas a instalação de produtos, como por exemplo, azulejo ou porcelanato, justamente por serem produtos mais conhecidos na parte de acabamento. Bom, agora vamos estabelecer que a alvenaria é a etapa da construção civil destinada à criação das estruturas de uma edificação. A fase seguinte denomina-se genericamente de acabamento, onde são empregados diversos tipos de materiais que são instalados por carpinteiros, marceneiros, encanadores, gesseiros, bombeiros e pintores, enfim, toda a equipe que trabalha dedicadamente à parte de finalização da obra. Para começarmos a falar de acabamento, vamos iniciar com a parte de esquadrias, que são utilizadas em portas e janelas. Inicialmente, as esquadrias apenas asseguravam a proteção quanto à penetração de intrusos, da luz natural e de água. Mas, hoje em dia, as esquadrias representam também um importante papel de decoração de fachadas. Seja para portas ou janelas, sempre é utilizado molduras que formam uma fachada legal do ambiente. Vamos ver alguns exemplos no slide. Bom, pessoal, aqui nós temos alguns modelos de janelas onde as esquadrilhas praticamente não se destacam. Mas existem modelos mais, vamos dizer, com acabamento arquitetônico de forma rústica, onde a esquadrilha ela compõe um desenho ou um layout desejado. Mesmo sendo para alvenarias de madeira, ou as esquadrias de madeira, é utilizado sempre essa parte externa que é a esquadria. Atualmente, o modelo mais utilizado é o modelo em blindex, onde praticamente não se vê a esquadria, mas ela está presente aqui na parte do perímetro das janelas. Aqui temos o outro modelo de janela em madeira, onde também é possível observar a parte da esquadria. É ela que dá sustentação à janela e ela é instalada de forma a ser engastada nas laterais da abertura da parede. E aqui para vocês verem, só um modelo de uma janela em alumínio, né, sem estar instalado. Aqui temos também modelos, né, de portas que também são instalados através de esquadrias, né? Aqui só para ilustrar bem melhor para vocês, aqui está a esquadria, essa parte aqui, ó, né, que dá sustentação à porta. Você vê que essa é uma porta de modelo mais atual, né? Essa também é muito parecida com esse modelo, mas basicamente essa é a esquadria, ok? A porta e janela vai depender muito de cada modelo, o que vai fazer, o exemplo, essa porta aqui, ó, essa porta aqui,
ela faz o giro aqui. Ela tem pinos e eixos instalados na esquadrilha que ela faz o giro. Já existem outros modelos de portas de correr, ou seja, independente do modelo da porta ou da janela, você vai ter lá presente a esquadria que dá sustentação à porta ou à janela. Aqui só mais alguns modelos aqui para vocês observarem. Bom, como observamos nos slides, atualmente temos diversos tipos de materiais utilizados na construção civil. Porém, o mais importante é destacar a boa instalação. Portanto, no ato de instalar qualquer tipo de esquadria, é importante aferir o alinhamento vertical, o alinhamento vertical, o alinhamento horizontal, para que a janela não fique torta ou fique mal instalada, ou seja, é importante você observar se a esquadria da porta ou da janela vai ficar bem instalada, evitando torções ou desalinhamentos. Devemos utilizar linhas, calços e níveis de mão, até mangueira de nível, entre outros materiais. Além disso, o serviço deve ser realizado por profissional habilitado. Para isso, vamos ver um exemplo de instalação de um modelo de esquadria de janela, o mais utilizado na atualidade. Para isso, vamos assistir um vídeo que irá ilustrar melhor o quanto é importante o alinhamento na instalação. Prestem bastante atenção, após o vídeo irei comentar. Instalação de esquadrias de alumínio ESAF e BRAP com espuma de poliuretano expansivo. Você irá precisar dos seguintes materiais e ferramentas: esquadro, nível de bolha, nível alemão ou mangueira de nível, prumo, trena, régua, fio de nylon, vedante e aplicador, chave de fenda, lápis, martelo, calços de madeira, espuma de poliuretano expansivo, brocha ou pincel. Em parede de alvenaria convencional e estrutural, prepare o vão com chapisco rolado. Recomendamos também aplicar chapisco rolado no vão de concreto. Caso haja peitoril, ele deve estar nivelado para servir de base para a janela e com inclinação para o lado externo da edificação de 1%. O espaço entre a alvenaria e a esquadria deve ser de 1 centímetro nas laterais e na parte superior. A prumada ou fio de prumo deve descer na fachada junto ao alinhamento do vão aberto. Coloque a esquadria no vão obedecendo às indicações do lado interno e externo e da posição da janela conforme informações da embalagem. Em seguida, faça a conferência do alinhamento vertical da esquadria em relação ao fio de prumo. Coloque calços de madeira próximos aos vértices. No caso da existência de peitoril, apoiar a esquadria sobre o mesmo, tomando cuidado para que o trilho inferior não acompanhe a inclinação do peitoril. Se o vão não tiver peitoril, é necessário conferir o nível para que as esquadrias fiquem no mesmo alinhamento em todos os vãos da fachada. Para isso, utilize a mangueira de nível ou alemão. Faça as marcações do nível na alvenaria junto às esquadrias para conferir se estão alinhadas. A seguir, verifique com o prumo, régua de alumínio ou esquadro o posicionamento da esquadria com relação ao revestimento interno. Antes de fazer a aplicação da espuma, confira com um fio de nylon ou uma régua de alumínio se houve algum abaulamento nos perfis horizontais e verticais. Efetue o dobramento de todos os chumbadores com uma chave de fenda. A aplicação da espuma deve completar todo o perímetro entre a alvenaria e a esquadria. As cunhas deverão ser retiradas somente quando a espuma estiver curada. Depois disso, complete os espaços deixados pelas cunhas usando a mesma espuma de chumbamento. Aguarde a espuma curar e com um estilete corte o excesso pelo lado interno da edificação. O acabamento deve ser feito usando como referência a aba externa do marco no lado interno e externo da edificação. Retire a embalagem da esquadria somente após a execução do acabamento da fachada e do revestimento interno.
Dessa forma, evita-se qualquer tipo de contato com materiais que poderão agredir a forma geométrica e estética da esquadria de alumínio. Corte com um estilete as cintas de poliéster na junção entre a esquadria e o revestimento. Com uma chave de fenda, retire todos os grampos de fixação da chapa dura na madeira. Com cuidado, desencaixe a embalagem de chapa dura e a madeira até serem totalmente retiradas. Quando houver peitoril, faça a vedação entre o peitoril e a esquadria com material vedante. Na pré-orientação deve ser informado qual será o revestimento, para então escolher o tipo de vedação nas juntas entre a fachada e a esquadria, e a aplicação do reforço mecânico quando necessário. Se houver dúvidas, solicite orientação da equipe ESAF e BRAP. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Quem aí observou uma falha na alvenaria apresentada no vídeo? Alguém? Bem, quem percebeu que na abertura da alvenaria estava faltando a verga e a contraverga, está de parabéns. Bom, mas continuando no nosso raciocínio, viram a importância de manter o alinhamento no ato da instalação da esquadria? Já imaginaram vocês comprando ou vendendo uma edificação com esquadrias totalmente tortas ou desalinhadas? O cliente exigente com certeza não irá aceitar. Portanto, fiquem de olho nesse tipo de detalhe, ok? Então, vimos no vídeo uma instalação de um modelo de janela de alumínio bastante utilizado nas construções de apartamentos e de casas do programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, podemos utilizar diversos tipos de janelas ou portas. Isso irá depender do recurso a se investir no imóvel. Lembrando que não adianta apenas investir no tipo de janela ou porta, mas escolher bem a locação ainda na fase do projeto, para garantir a eficiência desejada, já que janelas têm a função de ventilação e luminosidade e as portas têm função de acesso prático às edificações. Portanto, viram o quanto é importante o planejamento ainda no desenvolvimento do projeto, para que no ato de executar não seja necessário ter retrabalhos. Vamos conhecer agora outra parte do acabamento. Estaremos falando sobre o chapisco, o embolso e o reboco, que geralmente é aplicado diretamente na alvenaria de tapamento ou alvenaria estrutural. O chapisco é um revestimento inicial empregado diretamente na alvenaria para facilitar a aderência à aplicação do embolso e do reboco, que são etapas próximas a serem feitas. Vamos à lousa para alguns exemplos. Bom, aqui nós temos o chapisco tradicional, né, onde o pedreiro ele faz o traço de forma bem, vamos dizer assim, uma forma mais prática de falar, bem rala, né, com alguns materiais, com areia, por exemplo, e aplica direto com a colher, né, a tradicional colher de pedreiro. Lembra que nas primeiras aulas eu disse para vocês que no Brasil a gente está tentando desenvolver tecnologias para melhorar a eficiência? Ou seja, hoje a gente já tem o chapisco com rolo. Parecido com a pintura, é feita a mistura, né, do chapisco e ele é aplicado direto com o rolo na alvenaria, que é bem mais prático. Esse modelo antigo aqui ó, é muito cansativo e o rendimento é muito ruim, uma vez que você tem que aplicar diversas vezes, né, para fazer a camada do chapisco correta. Já dessa forma aqui, a aplicação é 100%. Temos também um outro modelo com mais performance de aplicação, que é o chapisco projetado. O chapisco projetado ele funciona com equipamento à base de ar comprimido, onde você adiciona o material na máquina e esse material é projetado diretamente na parede, ou seja, o operário aqui ó, ele só tem o trabalho de fazer o movimento na horizontal para ir preenchendo o chapisco. Esse modelo aqui
chega a atingir até 100 metros quadrados de alvenaria por dia, né? Temos outros modelos com eficiência um pouco menor e o tradicional, que é bem mais lento. Temos também essa aplicação do chapisco também na laje, né? Imagina você fazendo um movimento tradicional aplicando chapisco numa laje dessa. Então você teria que armar andames, não é isso? Teria todo um trabalho muito desgastante. Aqui você já consegue aplicar diretamente o chapisco como se fosse uma tinta, né? Para isso existe o produto correto, tá, gente? Ele tem composição química diferente do chapisco convencional, tradicional, feito direto na padiola. Aqui nós temos o chapisco e o reboco projetado direto na laje. Aqui a gente vê as etapas de aplicação do chapisco e aqui também vou mostrar para vocês mais na frente a questão do reboco projetado. Aqui só para vocês entenderem que essa etapa de acabamento do chapisco e do reboco, elas são em fases. Primeiro é aplicado o chapisco, depois é aplicado o embolso e depois é aplicado o reboco. São as fases, ok? Aqui já temos uma parede, né, após a aplicação do reboco. Uma parede totalmente já pronta para acabamento, que pode ser um acabamento diretamente em reboco, como a pintura. Então, mais uma vez lembrando, vocês viram, né, desde a primeira aula já foi dito isso, no Brasil estamos à busca por desenvolvimento de equipamentos, né, insumos que melhoram o dia a dia na construção civil. Então, vamos observar dois vídeos agora, para vocês terem uma noção melhor. O primeiro irá mostrar o modelo atual, totalmente manual, de forma que demanda muito tempo para execução. Observem a quantidade de equipamentos. Vejam o vídeo. Você vai precisar de baldes, óculos, luvas, capacetes, desempenadeira, desempenadeira revestida com espuma, brocha, prumo, colher de pedreiro, esquadro, lápis, pedaços de madeira ou cerâmica que servirão como taliscas, martelo, pregos, trena, fio de nylon e caneca dosadora. Também será necessário contar com peneira, pá, enxada, régua e vassoura. Para preparar o chapisco, misture cimento e areia na proporção indicada em projeto. Geralmente, essa proporção é de 1 parte de cimento para 3 de areia, mas sempre fique atento ao projeto. Misture até os materiais ficarem homogêneos. Acrescente água aos poucos até obter consistência plástica e fluida. A quantidade de água varia de acordo com a umidade da areia. Alguns aditivos podem ser usados para aumentar a aderência. Umedeça a superfície que receberá o chapisco e inicie o lançamento na superfície, dosando a força de propulsão. Chapisque a parede a partir da esquerda se você for destro, e sempre se posicione de frente para ela. Evite mudar a colher de pedreiro de mão, pois a energia de lançamento é determinante para o desempenho do revestimento. A distância ideal entre a parede e o corpo do operário é de entre 50 e 60 centímetros. Aplique uma camada de 3 a 5 milímetros de espessura e espere curar por 3 dias. Antes de preparar a argamassa para o emboço, peneire bem a areia a fim de separar pedras e sujeiras. Misture 1 parte de cal para 4 partes de areia, ou conforme orientar o projeto. Depois, com uma enxada, misture até deixar a massa homogênea. Em seguida, coloque a água e continue misturando a argamassa com a enxada. Ainda sem adicionar cimento, deixe a mistura descansar por no mínimo 36 horas para que ela obtenha plasticidade. Esperar menos pode levar à necessidade de obter melhor plasticidade, o que é feito com a adição de mais cal. No entanto, na quantidade errada, a cal pode provocar trincas e fissuras na parede ou mesmo eflorescências no revestimento. Após 36 horas,
misture o cimento à massa na proporção de 10 partes de massa para 1 de cimento, ou conforme a orientação do projeto. Misture bem até formar uma argamassa homogênea. Posicione 2 pregos nos extremos da parede e prenda o fio de nylon a eles. Com a trena, posicione a linha a entre 1,5 cm e 2 em relação à parede. Assente as taliscas com argamassa, tomando a linha como referência. Elas devem ficar 1 mm afastadas da linha. Estique o fio também na parte inferior da parede, formando um quadrado. Com o prumo, faça os ajustes necessários na marcação da linha inferior e, depois, assente outras 2 taliscas. A distância máxima entre as taliscas deve ser de 1,5 m, tanto na horizontal como na vertical. Retire e guarde o fio de nylon. Depois, execute as mestras, preenchendo o espaço entre as taliscas com argamassa, sempre na vertical e em pequenas camadas, até atingir a altura desejada. Sempre com as costas da colher de pedreiro, estique a argamassa. Depois, sarrafeie a mestra com a régua, retirando o excesso e alinhando a argamassa. O tempo varia de acordo com o clima e as condições locais, mas, após preencher as mestras, o recomendável é esperar 8 horas antes de aplicar a argamassa no restante da superfície. Isso permite o enrijecimento da massa e evita que ela seja arrancada durante o sarrafeamento da argamassa. Após 8 horas, aplique a massa na parede e sarrafeie, alisando a superfície e retirando o excesso de argamassa. A espessura do emboço deve atingir entre 1,5 a 2 cm. Se necessário, aplique mais argamassa com a colher de pedreiro para cobrir pequenos buracos e corrigir imperfeições. Retire as taliscas aplicando argamassa nos espaços vazios. Alise as emendas com a desempenadeira para o acabamento final. Misture a argamassa com água na proporção indicada pelo fabricante até formar uma pasta homogênea. Umedeça a superfície que receberá a argamassa de reboco e aplique a argamassa com auxílio da desempenadeira. Se a parede não estiver molhada, a argamassa não espalhará bem. Repare que as fotos dessa reportagem foram realizadas no mesmo dia. Por isso, a etapa de reboco foi feita em outro local que já havia passado pelo processo de cura do emboço. Com a brocha, aplique mais água na superfície e alise a argamassa, cobrindo os buracos. Esse é o acabamento final da superfície. Quando a superfície é muito extensa, a camada de reboco deve ser sarrafeada para retirar excesso de argamassa, tornando a superfície bem plana antes de alisar com a desempenadeira. Agora, com a desempenadeira revestida com espuma, dê o acabamento final. Espere a argamassa secar por 25 dias antes de aplicar o acabamento final da parede. Bem, observaram o tempo de execução do modelo tradicional? Com essa correria do mundo moderno, onde tudo acontece de forma rápida e tudo é para ontem, alguns inventores tiveram uma solução. Existe o processo que se possibilita executar tudo de forma rápida e ágil. Olha, esse é o processo que é chamado de reboco projetado, igual eu falei para vocês. Acompanhe o vídeo.
E aí, pessoal? Viram que bacana? 100 metros quadrados de embolso e reboco por dia. Uma produtividade muito boa. O processo convencional, o rendimento varia de acordo com a quantidade de operários e, com certeza, o custo e o tempo não seriam os mesmos. Então, continuando com a parte de acabamentos, vamos à parte de azulejos ou porcelanatos. O azulejo geralmente são materiais cerâmicos ou de louça vidrada, que é fabricado de acordo com dimensões padronizadas, de forma quadrada ou retangular. Temos as pastilhas, que é um outro tipo de revestimento impermeável, empregado em paredes de banheiros ou em fachadas de edifícios. Temos o porcelanato, que é constituído de uma mistura de componentes submetidos a uma forte pressão e queima em alta temperatura, que resulta em um piso resistente à abrasão. E temos também o carpete, que geralmente é colado e aplicado em mantas, além do granelite ou marmorite, que nada mais é do que um piso rígido, polido, que é constituído de cimento e mármore. Temos também acabamentos em pedras brutas e em pisos laminados. Vamos ver alguns exemplos nos slides. Então, aqui nós temos o piso em cerâmica. Geralmente, esse piso, você utiliza cerâmica, a aplicação da argamassa é tradicional para todos eles, tá? Aqui nós temos os espaçadores, que é questão de dilatação da cerâmica, né? É obrigatório. Aqui nós temos um piso em madeira, né? Muito usual aí em algumas residências mais antigas, ou até um piso bonito, assim, mas dá muito trabalho para cuidar. E aqui nós temos o piso, assim, que homem não tem muita questão de casa, mas é mulher do jeito que a mulherada gosta mesmo, que é o porcelanato. Esse é o luxo, é o que é o padrão top aí que todo mundo busca, ok? Aqui nós temos o piso em carpete, geralmente ele é aplicado em mantas, né? Esse aqui é um piso em carpete até diferenciado dos demais. Aqui são aplicadas placas em sentidos variados para dar um layout bacana no piso. Aqui nós temos o piso em pedras rústicas, né? É muito utilizado aí em áreas externas, né? Como varandas. E aqui nós temos também um piso mais antigo, mas que hoje está voltando aí aos pouquinhos, que é o piso em cimento, né? Antigamente falava cimento queimado, mas hoje é o cimento polido, né? Aplica-se apenas o contrapiso, depois aplica-se uma camada de cimento e vem com a máquina e faz o polimento. Aí ele dá esse acabamento aqui, com esse brilho que vocês estão vendo. Aqui nós temos os acabamentos em pastilhas. Pastilhas, pessoal, nada mais é do que um azulejo bem pequenininho. Aí eles denominaram assim a pastilha. É muito usual em banheiros hoje em dia, né, um acabamento diferenciado, né? Aqui nós temos um banheiro aqui, ou também em faixas decorativas, né, onde você aplica essas pastilhas aqui, ó, dando um acabamento, ou aqui em fachada de edifício. Geralmente um custo de manutenção para você, geralmente a cada 3 anos ou 5 anos, da manutenção de pintura na fachada do edifício é muito alto. Então o que acontece? Geralmente a maioria dos edifícios utiliza essa pastilha na parte externa. E aqui também nós temos um acabamento de fachada em pedra, né? Um acabamento muito bonito e um pouco mais caro também, mas com uma durabilidade muito grande. Então, para cada tipo de acabamento, o processo de instalação é bastante parecido, né? Seja em ambos os casos, se utiliza a argamassa, né, o rejunte, com alinhamento e com nivelamento preciso, exceto para o uso de pedras brutas, né, igual eu falei, as pedras que usam em áreas externas que não requer esse alinhamento.
Mas não é só isso. É importante ter atenção aos detalhes, como utilizar a argamassa correta, observar o espaçamento correto para as juntas de dilatação, além do tempo de cura. Para uma melhor ilustração, vamos observar um vídeo onde será demonstrada a instalação de um piso em porcelanato e a instalação de azulejo em uma parede. Esse vídeo ele foi feito por um profissional habilitado, com equipamentos modernos e que garantem total eficiência na instalação. Este é um dos modos de instalação mais utilizados atualmente. Observem com atenção.
Então, agora vamos entrar na parte de pintura. A pintura vem sendo utilizada desde a pré-história, desde os homens das cavernas, onde se misturava água a materiais coletados na natureza, como plantas ou argilas em pó, o que podia, na época, criar cores limitadas. Apenas após a Revolução Industrial no século XVIII, possibilitou transformar a pintura de forma estudada e artística em componentes químicos industrializados. A pintura faz parte da vida, o mundo é em cores. Então, vamos entender o que é tinta? A tinta é uma substância líquida que, quando aplicada sobre uma superfície, torna-se uma película poderosa que pode ser utilizada de forma decorativa ou sanitária, sendo capaz de influenciar na distribuição de luz. A tinta ela é constituída de pigmentos, veículos, solventes e aditivos. Os pigmentos são os pós insolúveis capazes de conferir a cor, a capacidade de cobertura da tinta, a lixabilidade, a dureza e a consistência. Já o veículo, né, ele é constituído por resinas, sendo responsáveis pela formação da película protetora, na qual se conserve a tinta depois de seca. Os solventes podem ser à base de água ou água rasa, entre outros insumos, que são utilizados pelo fabricante pelas diversas fases da fabricação da tinta para facilitar o espaçamento dos pigmentos e para regular a viscosidade da pasta de moagem, para facilitar a liquidez ou a fluidez da tinta nos veículos, né, no momento da fase de aplicação e também para a fase de enlatamento. O processo de pintura também deve passar pela etapa de cura ou secagem, que possui variação de acordo com o tipo de tinta, o tipo de objeto ou o clima atmosférico, que pode variar de região a região. Exemplo, no norte de Minas, que é bastante quente, né, e com baixa umidade do ar, principalmente nessa época do ano, o processo de secagem é mais rápido, né, do que um local que chove muito e possui umidade do ar elevada. Mas para isso, vamos conhecer os tipos de tinta, né? Temos o tipo de tinta que usa o cal, né, que fala-se caiação, que é basicamente a base de um cal de boa qualidade. É muito utilizado na zona rural, onde normalmente é aplicado com brochas ou trinchas grandes. Existe também a tinta esmalte sintético, que é fabricada à base de resinas alquídicas, de óleos secativos e solventes. Muito parecido com o processo conhecido também como tinta-óleo, onde o que muda é o teor de óleo. Ambas essas tintas são utilizadas para a pintura de superfícies de metais. Temos o verniz poliuretano, que é bastante utilizado na pintura de madeira. Ele é composto de solução à base de resinas poliuretânicas em solventes alifáticos. Temos também a tinta látex, que é fabricada à base de emulsões que conferem à tinta de maior resistência ao intemperismo, indicadas na pintura de superfícies de paredes externas. Bom, mas para quem não entendeu e para quem entendeu, vamos assistir a um vídeo que mostra de forma irreverente como surgiu e como é fabricada a tinta atualmente. Vamos observar e prestar bastante atenção.
Olha em volta. Você já reparou na variedade de cores ao nosso redor? Azul, amarelo, vermelho, verde, cor de burro quando foge. Ok, desencana. O nosso programa de hoje não é exatamente sobre as cores, mas sim sobre um produto que tem muito a ver com elas: a tinta. Dependendo de características como tom e temperatura, as cores podem expressar diferentes significados e sensações. Por exemplo, todo mundo sabe que o vermelho é a cor do perigo e do amor, não é? E quem não conhece a diferença entre as cores frias e as cores quentes? Pois é, isso quer dizer que modificar a coloração de objetos como essa parede aqui também é uma forma de imprimir uma nova identidade a eles, dependendo do nosso gosto estético. É aí que entra a tinta, um produto fundamental no nosso dia a dia. Colorir é realmente uma das principais funções das tintas, mas com certeza não é a única. Ao pintar essa parede, eu também estou protegendo-a da umidade e da ação do tempo. O mesmo acontece na indústria naval, por exemplo, onde a pintura é também uma forma de proteção. E não é só isso. Na verdade, as tintas servem para muito mais coisas do que a gente pensa. Elas estão presentes nas obras de um artista plástico, nas marcações de uma rodovia, no rótulo dos mais diferentes produtos. Sem falar na importância das tintas para a comunicação através da escrita, seja na impressão de livros ou mesmo quando escrevemos um simples recado à mão. E você, já parou para pensar na importância da tinta? Tinta? Para pintura, em geral. Tinta de parede, tinta de quadro. Tinta guache, tinta óleo. Lápis de cor, caneta. Usamos no cabelo. Pode ser uma roupa, um tecido. A gente usa ver muito assim nos asfaltos, pintado, né? Eu acho que de uma certa forma embelezar a paisagem. O uso das tintas vem desde a pré-história. Nossos ancestrais já misturavam água a materiais coloridos como plantas e argila em pó na fabricação de tintas primitivas, usadas nas decorações de suas cavernas e tumbas. Com o passar do tempo, novos ingredientes foram sendo adicionados para melhorar as características das tintas. Os antigos egípcios foram o primeiro povo a pintar com grande variedade de cores, enquanto manuscritos de 2000 a.C. comprovam que chineses já conheciam e utilizavam nanquim para escrever. Na Idade Média, as tintas passaram a ser usadas também como proteção de igrejas e outras construções importantes. As primeiras fábricas de tintas, no entanto, só surgiram com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII. A partir dessa época, o seu desenvolvimento passou a ser responsabilidade não mais de pintores, como era até então, e sim de cientistas ligados à química. O século XX representou um grande salto para a indústria de tintas, com o advento de pigmentos de origem industrial e resinas produzidas com polímeros sintéticos. Que as tintas dão cor e protegem as coisas, nós já sabemos. Mas como será que elas fazem isso? A tinta parece uma coisa só, mas ela é formada por ligantes, pigmentos, solventes e aditivos, que a tornam capaz de pintar diferentes objetos. Por trás de uma simples pincelada na parede, há muita química e tecnologia. O pigmento é o componente que dá cor à tinta. No entanto, para que ele consiga aderir à parede, faz-se necessária a ação do ligante, que também pode ser chamado de resina. Já o solvente, que pode ser água, por exemplo, é responsável por diluir e transportar o pigmento e o ligante da lata à superfície a ser pintada, enquanto os aditivos melhoram as propriedades deste conjunto. Tá aqui, pintadinha, mas não pode meter a mão porque ela está no processo de cura, que é o período que leva para a tinta secar. Quando o solvente evapora, o resultado é uma camada muito fina de ligante e pigmento, formando um filme que recobre a superfície, dando cor e proteção a ela. Ok, já vimos como as tintas funcionam. Agora vamos ver como elas são produzidas? Estamos em uma fábrica de tintas e viemos acompanhar a linha de produção de uma tinta imobiliária, ou seja, voltada para a construção civil. Esta tinta é produzida em grandes tanques, com mistura de água, o solvente, com um polímero à base de celulose, ou ligante, em proporções pré-estabelecidas. O próximo passo é adicionar cargas minerais a esta mistura para aumentar o peso e a opacidade do produto. Aqui utiliza-se carbonato de cálcio com essa função. Em seguida são colocados os diversos aditivos, cada um com um papel diferente. Tem um aditivo para aumentar a viscosidade, para evitar bolhas, para melhorar a aplicação da tinta na parede e até para eliminar micro-organismos e assim evitar que a tinta estrague.
Por último, chega a hora de dar cor à tinta, com a adição dos elementos pigmentários. Neste caso, pigmentos azuis e amarelos são combinados para obter uma coloração esverdeada. Antes de ser envasada, a tinta passa ainda por uma série de testes laboratoriais. Aqui são testadas a sua coloração, densidade e viscosidade. Isso garante que uma tinta produzida hoje possua as mesmas características de uma produzida ontem ou amanhã. Agora a tinta está pronta para ser embalada e distribuída comercialmente. Como você já deve imaginar, as tintas não se diferenciam apenas pela cor. Essa aqui, por exemplo, é uma tinta à base d'água, ideal para paredes. Ela seca em contato com ar, a partir da evaporação do seu solvente. E como a sua fixação acontece devido a um processo puramente físico, ela recebe o nome de termoplástica. Mas nem todas as tintas funcionam do mesmo jeito. As tintas marítimas, aquelas usadas em navios, são exemplos de tintas termofixas. Isso quer dizer que, em seu processo de secagem, há uma reação química entre os grupos funcionais do polímero envolvido na composição do ligante com o grupo funcional de um catalisador, por exemplo. As tintas termofixas, em geral, são tintas de dois componentes, tinta mais catalisador, e o filme resultante dessa reação possui uma maior resistência e durabilidade. Embora algumas tintas termofixas sequem ao ar, normalmente sua secagem se dá através da adição de calor, como acontece nessa oficina de pintura automotiva. Aqui os carros são pintados em estufas que atingem a temperatura de 60 graus centígrados. O calor é fundamental para que a reação química aconteça como previsto e garanta a fixação correta da tinta na superfície. Por garantirem maior proteção, as tintas termofixas são muito utilizadas pela indústria automobilística. Ok, o progresso tecnológico tem permitido a produção de tintas cada vez mais duráveis, bonitas e eficientes. No entanto, não dá para falar em tintas sem tocar na questão ambiental e de saúde pública. Talvez você já tenha ouvido falar em como as tintas mais antigas da primeira metade do século eram ricas em metais pesados e podiam causar várias doenças. Todos os pigmentos antigos, eram cromatos de chumbo. Começou a se questionar o envenenamento com chumbo. Então, hoje, alguns tipos de tinta, principalmente, já falei aqui, de brinquedos, não pode conter chumbo. Isso já é lei no Brasil. Lei no mundo todo e no Brasil também. Pois é. Nas últimas décadas, tanto a indústria quanto o governo têm se preocupado em criar tintas menos agressivas à saúde e ao meio ambiente. O caminho é esse aí, mas ainda tem muita coisa que pode melhorar. Elas estão aí para colorir o nosso mundo, mas também para protegê-lo, nos avisar de perigos e até para escrever cartas de amor. Como você vai usá-las depende da sua imaginação. Mas uma coisa é certa, agora você sabe como se faz. Fique esperto e até a próxima. Caros alunos e alunas, foi um prazer apresentar a disciplina para vocês. Espero ter colaborado para o crescimento técnico e profissional de vocês. Finalizamos a disciplina de noções de construção civil e desenho arquitetônico. Bons estudos e até a próxima oportunidade. Okay?